tudo bem com vocês? Esse é mais um podcast Na Estrada com Fafi, em parceria com a V Minas, a maior pós-venda da Volkswagen de Minas Gerais. Mês da Mulher. Nada melhor do que dar voz a uma mulher que veio trazer assuntos importantíssimos. A aposentadoria do caminhoneiro. Paola Silva. Ela que é advogada na área previdenciária, filha de caminhoneiro, que ajuda os caminhoneiros a se aposentarem. Paola Silva, que alegria tê-la aqui comigo, falando de assuntos tão importantes. Tudo Paola, bem, Fafi? eu estou ótima, muito feliz com você aqui. E assim, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história. E assim, uma curiosidade antes de você se apresentar é o porquê de escolher o tema caminhoneiros. É por ser filha de caminhoneira? Perfeito. Pois bem, primeiramente eu quero te agradecer mesmo o convite, tá? Para mim é uma honra ter esse espaço aqui com vocês para poder falar de um assunto tão relevante, né? Sim. Então eu sou Paola, tenho 34 anos, sou mineira, sou esposa, sou mãe da Manu e filha de caminhoneiro, meu pai Geraldo, né? Meados de 97, meu pai saiu de um emprego, comprou o primeiro caminhão, tá na estrada até hoje. Que bacana. Formou 2 filhas em direito, né? Eu e a minha irmã. E é maior orgulho pra gente e pra ele também. A nossa história, a nossa conexão com essa categoria profissional, né? Bacana demais. Você sabe que antes de trazer você aqui, a gente coloca alguns tópicos que o meu cliente caminhoneiro, Sim. né, tem interesse. E um deles era sobre aposentadoria, sabe? E assim, eu coloquei até uma caixinha de pergunta quando deu certinho que você ia vir. Eu falei, eu vou colocar aqui para saber o que eles querem saber. Sim. E assim, eu percebi muitas dúvidas. Eu acho que vai ser muito importante esse podcast, não só para os meus clientes, mas todos os caminhoneiros, né, que vão assistir, porque assim, é um assunto de grande relevância, como você mesmo disse, porque a estrada chega uma hora que cansa, né? Exatamente. Mas antes da gente iniciar a nossa primeira pergunta dos meus clientes, a dúvida de todo mundo, eu quero falar, gente, da V Minas. A V Minas, que cuida do seu veículo como ninguém, preparou, gente, como sempre, né? Super oferta para vocês que estão assistindo o nosso podcast, tá? Bicos injetores remanufaturado à base de troca, aplicação ISB e ISC. Não deixe de consultar as nossas condições, as condições da V Minas e seguir as redes sociais também, viu, gente? Vamos lá, Paola, o assunto importante, você sabe que a pergunta, assim, na caixinha de pergunta lá do meu Instagram, acho que de 100... 90 foi essa. Como faz para os caminhoneiros se aposentarem? Eu percebo, assim, uma insegurança, sabe? Uma falta de conhecimento. Eles têm muitas dúvidas, inclusive, de como se filiar-se ao INSS. Eu sei que tem aquele que trabalha como motorista, né, autônomo, como funcionário e como agregado. Me conta um pouquinho como que é o começo disso daí para eles se prepararem para a aposentadoria. Pois bem, todo aquele que presta serviço, né, transporte de carga, realiza frete, ele tem vinculação obrigatória com o INSS, porque ele exerce atividade remunerada. Então, ou seja, a pessoa, caminhoneira que está ali fazendo um frete no Ceasa, ele tem a obrigação de pagar o INSS e se filiar. E para se aposentar, ele precisa preencher os requisitos, né, que o INSS coloca. A gente teve uma grande reforma em 2019, que mudou bastante as formas de aposentar. Algumas pessoas ainda conseguem aposentar com as regras de direito adquirido, que a gente fala que são as regras anteriores. Então, o homem, para poder se aposentar, ele tem que ter no mínimo 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos de tempo de contribuição. Se for uma aposentadoria por idade, o homem tem que ter 65 anos e a mulher tem que ter 62 anos, o mínimo de 15 anos de tempo de contribuição cada um. Sim, eu percebo que após a reforma de 2019, muitas polêmicas. Sim. Né? Inclusive, quando eu conversei com os meus clientes, muitos se dizem desanimados, pararam de recolher, porque para eles não vão aposentar. E assim, qual que é o seu conselho?
porque eles estavam muito apegados à reforma antiga, sabe? E agora eles acham um absurdo ter que atingir também não só o tempo de contribuição, mas o tempo de idade. Sim. De fato, mudou muito, né? Eu falo que a reforma da Previdência é o seguinte: você está num campo de futebol, você está jogando, e as regras foram estabelecidas antes. E aí você está ali jogando e de repente mudam as regras. Para quem estava em campo, as regras não podem afetar igual quem vai entrar agora já sabendo das regras e participando desse regime, que é o regime da Previdência Social. Então, assim, hoje não adianta mais, é verdade, o homem atingir 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 para poder se aposentar por tempo de contribuição. Mas essa aposentadoria ainda existe, né, para as pessoas que tinham pago contribuições ao INSS, que seja o carnezinho, que seja como empregado, né, ou a própria empresa que tenha recolhido o INSS, que são as regras de transição. Essas pessoas têm que ter um impacto menor. Então, qual que é o impacto menor? Aí o INSS vem e estabelece 4 regras de transição, tá? E mais uma que é da aposentadoria especial, que a gente vai falando um pouquinho, conversando sobre ela, que é importante também. Então, assim, as 4 regras é simplesmente para não fazer com que todo mundo tenha que chegar à idade propriamente dita. Mas ela coloca critérios. Por exemplo, a gente tem os pedágios, que aí o marco dele é quando entrou em vigor a reforma da Previdência. Então, o tempo de contribuição que a pessoa tinha, para se enquadrar em alguma das regras, vai ter que cumprir um pedágio a mais. Então, ou seja, a pessoa já ia ter os 35 anos ali, mas vai ter que considerar um pouquinho para mais. Inclusive, uma delas tem a idade mínima, tanto para o homem quanto para a mulher. E aí, depois a gente tem as outras regras de pontuação, né, que precisa o homem e a mulher atingir, somar tempo e idade, tempo de contribuição e idade para alcançar aquele requisito. Então, assim, não ficou fácil. Na verdade, ficou mais difícil, complicou mais a vida das pessoas. Muitas vezes a gente faz planejamentos previdenciários, faz análise no escritório, e é muito ruim você dar essa notícia para as pessoas, né? Fala assim, faltava, por exemplo, tem mulher, por exemplo, já atendi de 29 anos e 8 meses. Nossa. Faltavam 4 meses para poder se aposentar, mas para atingir uma das regras, que aí a gente tem que fazer essa análise, né? A pessoa, ela precisa de, por exemplo, mais 3 anos. Então, assim, afeta sobremaneira, né? A vida, o dia a dia. Mas parar de pagar não é uma boa opção, né? E nem é possível no aspecto de que, por exemplo, o empregado, a empresa vai fazer os recolhimentos. O agregado, o transportador de carga autônomo, que presta um serviço para a empresa precisa reter o INSS e fazer o recolhimento, né? No caso do autônomo. Do autônomo que presta serviço para a pessoa jurídica, para uma empresa, né? Existe uma tomadora de serviço ali atrás daquele serviço. E aquele caminhoneiro que é pessoa física, que presta serviço para pessoa física, ele mesmo tem que recolher o INSS. Aí, o que eu gostaria, Fafi, de expandir, né, a nossa consciência e trazendo informação da importância de ser segurado no INSS. Porque o INSS não é só aposentadoria. A despeito da gente pensar que é importante se aposentar, né, que uma hora a estrada, de fato, ela cansa. É verdade. Pode vir um evento que ninguém está esperando, mas a gente sabe que a estrada pode ocorrer, um acidente, né, algo involuntário ali, que a pessoa vai precisar do INSS por um auxílio-doença, ou uma aposentadoria por invalidez, ou vai precisar pensar de deixar a própria família assistida, caso ele ou ela venha a falecer, deixando uma pensão por morte. Ou seja, não é só a questão final, né? Não é o objetivo final, também tem uma proteção aí no caminho, Exatamente. Né? O objetivo do INSS é trazer essa segurança, porque é um seguro social, né? E ele abarcar todas essas coberturas. Então, assim, eu gosto sempre de falar, é muito importante. E também é importante saber a forma como que você está contribuindo, como que está o seu caso, né, a sua situação. Porque hoje o que as pessoas ficam muito em dúvida é como que ficou. Não existe uma forma de bolo para todo mundo. A gente precisa analisar cada caso, né? Inclusive o caminhoneiro e a caminhoneira, a gente sempre analisa também o que transportou. É importante saber. E no caso aí, por exemplo, da empresa recolhendo, né?
o motorista, é importante ele acompanhar o histórico, o extrato desse, se realmente a empresa está cumprindo com a obrigação de recolher o INSS. Existe aí uma forma deles acompanharem. Talvez, eu sei que tem um aplicativo Meu INSS, né? Isso. Porque eu acho importante, porque eu não sei como funciona. Eu sei que você disse que é obrigatório a empresa recolher. Mas tem possibilidade de não recolher? Tem como o motorista, que é, no caso, agregado, né? Nesse Sim. caso, são no caso dos agregados, acompanhar se a empresa que ele presta serviço está fazendo, de fato, o recolhimento? Perfeito, tem. E a gente sempre gosta, né, de informar as pessoas que prestam serviço, independente de que natureza, que tipo de vinculação que tem, né, com a empresa, ou se ele mesmo está pagando, né, é o portal do Meu INSS. É um aplicativo que o governo disponibilizou para facilitar, né, essa conferência e a pessoa ter acesso a toda a vida previdenciária e contributiva dela. E também ali ela tem informações dos benefícios, né? O que já pediu. É literalmente a vida da pessoa previdenciária está ali dentro. Então é muito importante fazer esse acesso, ter esse acesso. E para conferir, né, as contribuições, o documento chama Extrato de Contribuições. Tem uma sigla que é CNIS, CNIS. Esse é o documento que a pessoa precisa sempre estar acompanhando. Eu digo que para o empregado, essa conferência é mais fácil. Para quem é a pessoa física e presta serviço para a pessoa física, também é mais fácil, porque o INSS vai abrir uma sequência e vai estar ali todo mês. Se a pessoa não falhar, ele vai dando sequência. Uma única sequência vai estar ali todo o seu histórico. Ah, que bacana. Agora, o agregado e o transportador de carga autônomo, às vezes ele não presta serviço para uma empresa só, dentro do mês, dentro daquela competência. Então é mais mais complexo. É mais complexo para fazer essa conferência. Mas a gente sempre instrui, né? Porque a pessoa que presta esse tipo de serviço a outras empresas, ele é um gestor do próprio negócio. Então, ele sempre está acompanhando para ver se o dinheiro do frete caiu, as despesas que ele vai ter, e o INSS é mais uma dessas obrigações. Entendi. Porque aí ele vai sempre acompanhar. Talvez essa parte que seja um pouquinho mais difícil, porque a cada empresa que ele prestar serviço vai abrir uma sequência para ele. E, por exemplo, normalmente eles fazem mais de um carreto no mês. Vamos dizer, aquele que faz mais de um carreto no mês para aquela empresa. A empresa vai somar aqueles fretes e depois ela vai colocar a alíquota e vai fazer o recolhimento do INSS. Então, assim, dá um pouco mais de trabalho, mas esse serviço precisa ser feito. Eles precisam fazer essa conferência. E também, eu acho que, além do aplicativo, né, ser acessível, né, hoje todo mundo tem um telefone que consegue ver. Eu acho importante também em relação às notas fiscais, né? Sim. Guardar os papeizinhos, como diria minha mãe, os papeles. Guarda tudo. Tem que guardar os papelinhos. Eu falo que eu não tenho satisfação maior para mim quando chega um caminhoneiro ou uma caminhoneira no escritório que tem aquele volume de notas de transporte. Porque a nota de transporte, ela pode salvar períodos de contribuição. E você sabe que a maioria não guarda? Pois é, e é muito importante guardar. Porque o que acontece? E não importa, fazer de 5 anos para trás, não vou guarda tudo. Sabe por quê? A gente já vai até entrar num assunto que você também já tinha colocado. Hoje existe uma fiscalização que era mais rigorosa. Então, assim, aquele que faz frete, aquele que faz frete para uma empresa, se ele for agregado ou transportador autônomo, as empresas retêm e fazem esse recolhimento desde 2003. Elas têm essa obrigação de fazer o recolhimento previdenciário. Mas e se ela não faz? Hoje, a gente tem uma fiscalização maior, é mais difícil burlar essas questões. Mas se ainda assim acontecer, o que prova que ele prestou serviço? É a nota de transporte. É óbvio que a gente tenta juntar o maior número de documentos possíveis, mas nada substitui a nota de transporte. É um documento muito importante. E aí, vamos dizer que essa empresa não recolheu o INSS, que a pessoa tinha direito. Vamos dizer que a empresa não recolheu quem tem carteira assinada. Como que ele faz prova? Com esses documentos. A carteira de trabalho é prova, porque a caminhoneiro não pode sair prejudicado. Né? Se não houve o recolhimento, não é responsabilidade dele, nesses casos.
E aí, se ele conseguir fazer prova da atividade remunerada, que é a realização de frete, realização de transporte, ele vai conseguir reconhecer esse período e vai aumentando o tempo de contribuição no INSS. Eu já tive casos de caminhoneiro de ter 40, eu nunca vou esquecer, 41 páginas de extrato de contribuição. Aham. E aí eu fiquei assim impressionada e eu fui verificar vínculo por vínculo, a gente conversou para ver, né, que tipo de carga transportava e para fazer as conferências ele ainda me trouxe uma sacola imensa, cheia de notas de transporte. E quando a gente foi verificar tudo... Esse é caminhoneiro raiz. Isso esse é coisa de caminhoneiro raiz. A quantidade... Viu? A geração Nutella guarda os papelzinhos. Guarda tudo. E quando a gente foi verificar, para nossa surpresa, ainda tinham várias notas que salvou para ele, assim, quase 2 anos de tempo de contribuição. É mesmo? Para uma pessoa que já tem 60 anos, que tá doido para aposentar, Descansar. doido para guardar o caminhão, ou sei lá, por alguém trabalhando, não quer mais ir para a estrada. E aí começa a enxergar as possibilidades. Então, às vezes, a gente pensa assim, mais uma nota de transporte, guarda tudo. E costuma dar divergência, por exemplo, você tem as provas, que no caso o caminhoneiro recolheu, e chegou lá, você vai fazer a busca, não sei como que você faz isso, mas de não estar lá, de não você precisar de ter aquela prova, porque não foi registrado no INSS. Exatamente. E então no existe próprio... uma falha também no INSS. Pode ser do INSS, como pode ser da empresa de não ter recolhido. Mas o caminhoneiro não pode sair prejudicado por conta disso. Com certeza. Entende? Então, assim, se é pela nota de transporte, vamos dizer assim, né? Já que ele não tem vínculo de emprego com aquela empresa, ele vai fazer prova com esse documento. Se ele tinha carteira assinada e mesmo assim a empresa também não recolheu, apresenta a carteira de trabalho. Porque aí aqui a gente o que o INSS considera? Ele considera a atividade remunerada, o exercício da atividade remunerada. Então, se ele executou frete ou transporte, né, ele vai pedir ao INSS para ter esse período reconhecido. Então é importante... É importante. Se proteger de todos os lados, né? Inclusive aqueles que transportam cargas perigosas, né? Que tem o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, para fazer prova do tipo de carga que transportava, de uma atividade insalubre ou periculosa. Também é outro documento que ele é indispensável para fazer prova de atividade especial no INSS. Que bacana. Até abril de 95, as pessoas, só o fato de ser caminhoneiro já enquadrava como tempo especial no INSS. A partir desse período, a gente precisa comprovar a exposição. Então, a exposição, às vezes, também está relacionada à carga. Entendi. E o que isso faz de bom para o caminhoneiro? Ele pode antecipar a aposentadoria, porque ao invés de o INSS olhar para aquele período como uma contagem comum, ele olha como uma contagem especial e aumenta o tempo de contribuição. Então, assim, documento é muito importante quando a gente pensa em aposentadoria, não só aposentadoria, né? Mas se as coisas estão ali bem alinhadas, quando ele precisa de um benefício previdenciário, ele vai ter um acesso de acordo com a realidade do serviço que ele prestou, né? No caso, então, do empregado, né? A empresa, no caso do autônomo e do agregado, é bem parecido. Bem parecido. No caso, a empresa recolhe. Exato. Ou seja, os três, né? Geralmente é a empresa. Só aquele que não por exemplo, faz aquelas carguinhas... Pessoa física para pessoa física. Isso. Ele, caminhoneiro, pessoa física para pessoa física. Aí ele tem que comprar o carnezinho, né? Vai numa papelaria, preenche certinho o carnê, adota um plano, né, da Previdência, porque a gente tem os planos simplificados e a gente tem os planos normais da Previdência. Tem diferença, cada um deles, tá? Porque o plano simplificado não possibilita a pessoa aposentar por tempo de contribuição. E o plano normal, a pessoa pode aposentar por todas as aposentadorias que o INSS oferta, tá? Entendi. Então, ele pode pagar o carnezinho dele, mas ele vai ter que ter essa consciência. Os demais vão poder se aposentar por qualquer regime. E qualquer tipo de aposentadoria, por idade, por tempo de contribuição, por invalidez. Tem muitos mitos e verdades, né, nessa história de aposentadoria. Por isso que é importante, às vezes, a gente procurar um profissional, viu, gente? Paola Silva, advogada previdenciária. Como que faz pra chegar até você, seu Instagram? Depois a gente vai continuar falando aqui, mas é importante essas pessoas que não têm muito conhecimento buscar a ajuda de quem entende, né? No seu caso, por exemplo, como profissional, né? Não precisa, às vezes, necessariamente, só quando for
aposentar. Pode já te pedir um auxílio antes, né? Pelo menos para você ajudar eles irem se preparando, não é mesmo? Exatamente. Essa é uma parte muito importante, porque às vezes as pessoas deixam para olhar isso já em cima da hora, quando já existiu um perfil traçado. Não tem como fazer muita coisa a mais, né? E também para fazer essas investigações, né, verificações, para ver se está tudo ali condizente, porque às vezes a pessoa pode ter uma baita surpresa, né, deixar isso para cima da hora, e às vezes está confiando que tem um tempo de contribuição. Inclusive, semana passada a gente estava atendendo uma pessoa no escritório, um cliente lá de Goiás, e ele muito convicto de que estava tudo certo. Nossa. E quando ele assustou, ele tinha 10 anos de tempo de contribuição. Meu Deus. E a gente ficou assim, praticamente chocado. Eu falei, eu preciso que você levante as notas de transporte. Eu preciso ver como que foi sua situação. Nossa, eu imagino a decepção. A decepção, porque às vezes tem uma vida de trabalho ali, mas o INSS não está fazendo essa leitura. Nossa, por gente, alguma divergência que a gente precisa sério. apurar. Então, assim, eu sempre incentivo e sempre que eu posso, eu falo. No meu Instagram, se você observar lá, eu falo muito Como direcionado. Como que tá seu Instagram? Acho que Paola.advogada, né? Aí eu mesmo tô esquecendo, achei que tinha Silva. Eu gosto de falar e colocar essas informações, né? São informações importantes que a gente entende que são informações que, de fato, auxiliam muito as pessoas, quem está no ramo, quem está na estrada e que precisa ter acesso a essa informação. Então, é muito bom. Quando eu fiquei sabendo de você, o Frank tinha me falado sobre você, eu falei, gente, que interessante. Foi novo para mim, porque eu vi, assim, às vezes, muitos advogados falando da aposentadoria de modo geral. Sim. Mas esse olhar ao caminhoneiro eu achei interessantíssimo, porque, né, os nossos heróis aí da estrada precisam dessa atenção. Então, gente, olha, tem gente cuidando de vocês, hein? Não deixe de olhar com um profissional da sua confiança. E a Paola também atende vídeos chamados, se você for de outros estados, né, Paola? É importante, porque nem sempre a vida é tão corrida para eles, né? Pois é. E o MEI caminhoneiro? Eu sei que alguns caminhoneiros já eram MEI, né? Aí parece que teve uma alteração aí no antigo governo e eles ficaram assim meio receosos se mudaria ou não, acho que em relação ao teto maior, né? Sim. Tem diferença? Quem não mudou, eu não sei se o KNAI é o mesmo, me fala um pouquinho do MEI caminhoneiro. Pois bem, o MEI caminhoneiro é uma empresa simplificada, né? É a forma que o governo adota de fazer com que as pessoas saiam da informalidade, constituam uma empresa para poder emitir nota fiscal, aquele caminhoneiro que precisa fazer isso. Para fins, vamos dizer assim, para o exercício da atividade, para pagar menos impostos, é uma opção muito interessante. Só que agora eu preciso falar uma realidade quando a gente pensa na aposentadoria. Quando se fala de aposentadoria, já não é tão interessante o MEI. Mas cada um precisa avaliar como que comporta o MEI para ele. Porque o MEI, a alíquota dele é simplificada. E a alíquota simplificada, ela retira o direito da pessoa poder aposentar por tempo de contribuição. Então, ou seja, quem está contribuindo sob o MEI só vai poder se aposentar por idade, por invalidez, mas não aposenta por tempo de contribuição. Aquelas regras de transição que a gente falou aqui, de 35 anos, 30 anos mulher, elas não valem aqui para o MEI. Então. Pois é. Então, o que mais me preocupa é porque normalmente a gente sabe que o caminhoneiro, ele tá na estrada e o frete, normalmente o valor é alto, né, Fafi? Sim. Tem muita despesa, Sim. Obviamente tem. Mas os fretes, conforme o valor alto que se tem, a aposentadoria do MEI só dá direito a um salário mínimo. Entendi. Então, quem está contribuindo com o MEI, olha só como isso é sério. Isso é muito sério. Só vai poder se aposentar por idade com um salário mínimo. Então é mais complicado, né? Eu imaginava que já estava tudo incluído ali. Então, assim, o MEI caminhoneiro, o que ele fez? Ele melhorou, aumentou o faturamento anual, justamente por isso, porque os caminhoneiros acabam tendo uma alíquota de contribuição alta, porque é sobre o frete bruto. Nossa. Entende? Então, assim... E nesse caso tem que procurar... Eles podem até complementar. Pode complementar, para poder se aposentar por tempo de contribuição.
Mas precisa, sem dúvidas, avaliar se o MEI é vantajoso para aquela pessoa. Entendi. Tá? O MEI tem esses poréns. Entendi, bacana. Na caixinha de pergunta, teve um cliente Sim. muito antigo e ele trouxe pra gente aqui uma história muito interessante que eu queria que você falasse. Ele foi produtor rural durante 40 anos. Então, ele trabalhou na roça a vida inteira, praticamente. Sim. E não recolheu, nunca recolheu. Aí, hoje, resolveu mudar, né, e seguir a vida de caminhoneiro. Sim. E assim, ele já tem 40 anos, trabalhou a vida toda como produtor rural. Hoje, caminhoneiro. Hoje, caminhoneiro. Não recolhe. Nós temos um problema, né, Paola? Muito grande. Pois bem, o período da roça, né, que a gente fala, a gente até consegue traçar algumas estratégias, né, para essa pessoa poder se aposentar. O período da roça, até determinado momento, a gente consegue, fazendo prova lá naquele momento, com documentos contemporâneos que a gente fala, e confirmar mesmo, né, que ele trabalhou, que ele tem domínio dessas atividades rurais, o INSS pode vir a considerar um período. Mas certamente esses 40 anos aí, ele não poderia usar eles todos sem ter que indenizar um período. Então, ou seja, tem um determinado período da roça que a gente pode usar ele, fazer prova no INSS, né? Seria uma aposentadoria mista, né? Exato. Talvez ele pudesse alcançar essa, que a gente chama de híbrida. Ah, sim. Mas aos 65 anos. Ah, sim. Tá? Agora, essa atividade agora de caminhoneiro, ele precisa avaliar se ele é o caminhoneiro. Se ele está dizendo que, mesmo como caminhoneiro, ele não está recolhendo, eu estou sugestionando que, muito provavelmente, ele também está prestando pessoa física para pessoa física. Então, eu aconselho, compra um carnê e paga ao menos sob 11% do salário mínimo, que é o plano simplificado que vai resguardar ele nos benefícios de agora em diante, se ele precisar, e na aposentadoria por idade. Né? Porque 11% vai dar do salário mínimo vai dar ele direito à aposentadoria por idade, com um salário mínimo, que é o perfil que ele veio até então, né? Que foi traçado. Se ele tem 40 anos, ele ainda tem mais um período para poder se organizar e verter essas contribuições. Eu sei que no interior, assim, pode se aposentar como trabalhador rural também, né? É bem complexo, né? Se ele estiver na cidade agora, né? Ele vai pagar sobre esses 11%. Agora, se ele continuar na roça, ele teria que investigar se ele vai conseguir fazer prova. Entendi. Desse tempo todo na roça, esperar os 65 anos. De toda forma, ele vai se aposentar aos 65. Entendi. Mas tem jeito, né? Tem jeito, Só procurar a Paola. O problema é que agora ele não está segurado, né? Se ele não está recolhendo INSS, ele não tem nenhum tipo de vinculação com a Previdência. Então, ele tem que se atentar para isso. Tem muita gente... eu falo mesmo pelo meu pai. Meu pai, ele é também produtor rural. E... eles são muito, assim, às vezes, literalmente desinformados. Sim. Porque por mais que a internet tá aí, meu pai, vou dar um exemplo, meu pai. O meu pai, ele literalmente é do interior, sabe? Onde não tem muito acesso à internet. Sim. E ele não tem muita informação. Então, é muito importante buscar ajuda, né, Paola? Sei lá, além do profissional, alguém da família que entenda um pouquinho para se proteger. Porque chega uma hora que a estrada cansa e a gente quer ter um pouquinho de dignidade. Exatamente. A aposentadoria, eu falo que é para dar dignidade. Às vezes ela não vai conseguir ser suficiente para manter o mesmo padrão, né, de remuneração que a pessoa tinha quando ela estava ativa trabalhando. Mas ela vai garantir o mínimo existencial, que a gente fala. Então, assim, quem mais contribuiu, mais vai ter um retorno, podendo alcançar até o teto da Previdência, que é mais de R$7.000. Então, assim, não é uma renda ruim. E os caminhoneiros, em regra, os agregados, os transportadores autônomos que estão ali assumindo o risco da atividade, tendo as despesas, né, dando a manutenção dos seus veículos, pagando combustível caro, pagando pedágio e tudo, normalmente
eles têm um fluxo, né, de dinheiro que passa por conta dos fretes alto, e as empresas recolhem o INSS conforme o frete bruto. Então, tem um recolhimento alto para o INSS. Muitas vezes eles conseguem aposentar com aposentadoria interessante. Por isso que tem que ter esse controle, assim, bem... esse acompanhamento, né? Entendi. Mais um exemplo prático da caixinha de pergunta. O cliente contribui desde 17 anos. Hoje ele tem 49 anos, daí 32 anos de contribuição. Você acha que ele consegue, como que ele vai se aposentar? Sabe aquelas perguntas assim que tem um tanto de porém? Porque assim, se a gente estivesse falando das regras antigas, que as pessoas sabem, estão acostumadas, mais 3 anos, essa pessoa se aposentaria. Né? Segundo a regra antiga, né? Com as regras agora que a gente tem, ele vai ter que se enquadrar em alguma daquelas 4 regras de transição. Mas a gente poderia colocar uma outra hipótese. Vai que esses 32 anos foi transportando, por exemplo, uma carga inflamável, alguma coisa assim que desse direito para ele a uma aposentadoria especial por conta da atividade de exposição, agentes periculosos ou insalubres, né? Entendi. Vamos dizer assim. Então, a gente teria que avaliar que regra que ele vai encaixar dessas opções. Se o 35 anos de tempo de contribuição hoje é o mínimo. Então, se ele tem 32 e ele tem 49, a gente tem que ver, por exemplo, a regra de pontos. Ele teria que alcançar 100 pontos. A idade dele ainda é uma pessoa hoje para a Previdência nova, porque o INSS quer que a gente aposente por idade, mais próximo da idade possível. Homem é 65, mulher é 62. Então, assim, de fato só realizando o cálculo, aquela entrevista para conversar com a pessoa, os tipos de carga que transportou, para a gente ver o que a gente consegue fazer. Mas eu sinto dizer para ele que não vai adiantar só os 35 anos. Muito provavelmente ele vai ter que batalhar para alcançar algum outro requisito, né? Para enquadrar em alguma dessas regras. Tanto por conta da idade, por ter 49 e esses 32 anos hoje. E a gente não está falando de uma pessoa que trabalhou pouco, né, Fafi? Nós estamos falando de alguém que trabalhou, foi muito. Nossa, e muito. Desde os 17, 32 anos, né? Eu queria que você falasse também da aposentadoria especial, né? É um assunto novo, eu não sabia. Eu confesso que eu fui entender um pouquinho quando eu comecei a te seguir lá na sua rede social, que eu fui ler um pouquinho. Eu acho que ela é um pouco mais complexa, né? Tem a questão do tempo, que diminui bastante. Sim. Eu queria que você falasse quais as possibilidades, como que é, a diferença dela para Simples. Mas antes, eu preciso falar da Veminas, gente. Esse podcast, ele só é especial porque tem uma patrocinadora igual a Veminas, que cuida do seu veículo como ninguém. E, claro, né, eu já falei da primeira promoção e agora da segunda. Gente, não deixe de seguir Veminas. Tá, @VeminasMG. E agora ela está com uma promoção no motor 0 km, à base de troca, aplicação 24250, motor ISB. Não deixe de consultar as condições e acompanhar as redes sociais da Veminas. E vamos lá, Paola, para falar um pouquinho agora da aposentadoria especial. Pois bem, a aposentadoria especial é um tipo de aposentadoria que o INSS entrega para aquelas pessoas que exerceram atividades insalubres e perigosas. O que é isso? Na prática, é o caminhoneiro que transporta, por exemplo, combustível. Né? Esse caminhoneiro, por conta do grau de exposição, do risco que ele tem ao exercer as atividades dele, o INSS olha para ele de uma forma diferenciada. Se ele conseguir fazer prova de 25 anos de atividade, dessa atividade nociva à saúde, que a gente chama, ele vai conseguir se aposentar com a aposentadoria especial. Antes da reforma, bastava completar os 25 anos, não tinha que se falar em idade. Hoje, tem uma regra de transição para a aposentadoria especial. Precisa alcançar a pontuação. Então, vai somar o tempo de contribuição, o especial, esse, por exemplo, transportando combustível. Vai somar também o tempo comum. Por exemplo, antes de começar a
realizar essas atividades, né, ser caminhoneiro transportando combustível, ele trabalhou em outras atividades que é um tempo comum, que o INSS vai olhar com a contagem simples mesmo. Trabalhou, vamos supor, numa padaria. Sim. Enfim, atividades que não sejam nem insalubres nem perigosas. O INSS vai somar esses 2 tipos de contribuição que ele teve, a comum e a especial, e a idade. Tem que alcançar 86 pontos. Essa regra vale tanto para a mulher, tanto quanto para o homem. Tá? Entendi. E era a regra mais vantajosa. Era uma regra muito boa, porque ela garantia uma renda, um valor de aposentadoria muito bom. Depois da reforma, não. Ela perdeu essa natureza, até não faz nem sentido nesse aspecto da reforma. Nossa. A gente tem discussões da inconstitucionalidade disso, mas ela se tornou uma regra na hora que vai pagar, né, na hora que a pessoa vai receber o benefício, iguais às outras. Entendi. Ela não tem muita diferença, o percentual é o mesmo de pagamento, mas enfim, não deixa de ser uma regra vantajosa para poder resguardar aquela pessoa que trabalhou esses anos todos nessas atividades. Sim. Não são todos, mas eu mesmo tenho clientes que trabalham com combustível, transportando combustível a vida toda. Então, esse se enquadra, né? Exato. O meu pai, particularmente, trabalhou um período, sabe? No combustível, um período sem contribuir. Já conseguiu aposentar o papai? Não conseguiu aposentar. Ai, meu Deus, por quê? Ai, meu Deus, eu tenho que falar disso, que a advogada que aposenta o caminhoneiro não aposentou o pai. Mas o que acontece com meu pai, a situação dele, eu trato assim, tô cuidando da aposentadoria dele, né? Acompanho tudo, fiz o planejamento previdenciário dele. Já mostrei para ele, né, quais são as perspectivas dele se aposentar. Mas um longo período da vida do meu pai, ele ficou sem contribuir. Ele prestou serviço. Exemplo, 8 serve de anos. exemplo para muitos, porque muitos não contribuem. 8 anos trabalhando. Essa época ele transportava colchão. Ele ia para Vitória 2 vezes na semana. Nossa. Trabalhou muito esse período. Era um período que ele estava de fato muito ativo. E, enfim, não fez os recolhimentos, e aí hoje ele tem saltou esses 8 anos. Meu pai faz 57 esse ano ou já tem 57? E filha, não sabe a idade do pai. Eu tô aqui tentando lembrar. 56, 57 ou 58 que ele faz esse ano. Então vamos falar 56 pra ele ficar mais feliz. Ele gosta de diminuir, ele que me confunde. Ai, tá vendo? Por isso tá com dificuldade de aposentar, por isso. Tá mentindo a idade pra mim. Mas infelizmente meu pai ainda falta mais uns 4 a 5 anos. Isso é um assunto sério, né? Os caminhoneiros, eles têm que ficar atentos. Eu sempre falo, gente, no começo, aquele entusiasmo, quando vira motorista, né? Aquela energia, ela existe. Mas Sim. E quando chega no final, né? Que você já não tá com aquela energia, disposição, e às vezes nem a saúde boa. Você quer descansar. Por mais que você goste dessa profissão, você quer um merecido descanso, né? Que é a aposentadoria. Exatamente. Muitas vezes eles, ao longo dos anos, também desenvolvem algumas doenças que, por exemplo, quadril, joelho, os braços, as articulações, em virtude da atividade. Então, assim, tem que pensar que não é só aposentar, no futuro, pode acontecer antes de necessitar, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente falou bastante coisa importante aqui hoje, hein? Paola, tem alguma consideração final que você quer falar, que eu não tenha perguntado? Gente, eu confesso que é um assunto muito novo, assim, especificamente do caminhoneiro, né? Porque aposentadoria a gente fala a vida toda. Mas, assim, eu achei muito interessante. Eu trouxe um monte de colinha, porque eu falei, gente, se eu não lembrar, tá aqui. Mas eu acho que eu consegui perguntar as dúvidas dos meus clientes, que eu acho que representa aí muitos caminhoneiros. Se tiver alguma consideração final, fique à vontade para você falar. Olha, eu fiquei muito satisfeita, que eu acho que essa conversa aqui, ela traz luz, né? Para muitas questões relacionadas à aposentadoria do caminhoneiro, de como ele precisa se preparar, dos documentos que ele precisa guardar. E falamos também, né, um pouco das regras de transição, da aposentadoria especial. Eu fiquei satisfeita com essa conversa nossa. Eu também. E é muito bom ter uma mulher assim jovem como você, que vivenciou, né, conviveu com um caminhoneiro. Eu acredito que você faça isso com mais amor, né? Faço. Considerando o fato de ser filha de um caminhoneiro, e é muito bom. Eu falo que quanto mais gente dar voz aos caminhoneiros, né, aos nossos heróis aí da estrada, é importante. Queria muito agradecer
a você, amei o nosso bate-papo. E quem quiser mais informações, é só te procurar nas redes sociais, né? Eu vou deixar aqui na telinha também, para quem quiser te seguir. Perfeito. E precisou de uma profissional, gente, na área da aposentadoria, olha, Paola Silva, viu? Ela eu confio, hein? E queria mais uma vez agradecer a Veminas, nossa patrocinadora. E você que gostou desse vídeo, gente, não deixe de curtir, ativar o sininho e acompanhar nossas redes sociais, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal do YouTube Na Estrada com Fafi e acompanhar todas as entrevistas, gente. Muito obrigada, um abraço.